Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta no podcast do Roquete, o segundo bloco aqui com esse cara sensacional. Esse aqui é o Luciano Almeida. Esse cara entende tudo sobre marcas e patentes, mas eu já percebi aqui que esse cara veio aqui mais mesmo para falar sobre política. Porque política é o papel dele, conhecedor dos assuntos que o povo gosta. E ele chegou aqui muito sincero e falou: Cara, vamos tocar num assunto aqui que vai trazer o público para você, que o povo vai interessar. Por quê? Porque o povo gosta de ouvir aquilo que tá no dia a dia, né, Luciano? Falando aí sobre política, falando sobre o nosso Brasil, né? As coisas não tá fácil, né? Porque às vezes as pessoas acham que nós, como empresários aí, estamos trabalhando, tá dando duro, pagando nossos impostos em dias, e essa sobretaxa que o governo recebeu, e os brasileiros recebeu do governo dos Estados Unidos, né? É só intriga de política, ou seja, quem paga a conta somos nós, né, Luciano? Na verdade, eu acho que a classe política não está trabalhando pelo país. Então teve uma época assim que, por exemplo, o Paulo Maluf em São Paulo. O Maluf gostava de São Paulo. Antônio Carlos Magalhães na Bahia. Fazia muito pela Bahia. Ele gostava da Bahia. Então, existiu uma época onde os políticos gostavam da cidade, gostavam do Estado e gostavam do país. Essa época está quase extinta e a gente tem como cidadão e como eleitor se movimentar no sentido de identificar quem são esses políticos comprometidos com a cidade, com o Estado e com o país, e quem são esses egoístas que estão na política só para benefício próprio. Assim, Goiás é um estado que eu gosto demais, porque Goiás faz coisas e não conta vantagem. O goiano é muito discreto, né? A gente faz as coisas, não conta vantagem, né? Então, Goiás elegeu Juscelino Kubitschek senador, sabia? Em 1963. Acho que foi 63, entendeu? O Juscelino Kubitschek candidatou senador por Goiás. E fez muita coisa pelo Brasil, né? Fez muita coisa pelo Brasil e quem fez mais ainda foi Goiás, porque Pedro Ludovico Teixeira, quando fundou Goiânia, ele estava comprometido com essa marcha para o oeste, que era o projeto de desenvolvimento do país. Então, o Juscelino Kubitschek falava assim, Brasília só existiu porque Goiânia foi fundada anteriormente. E aqui se via como se fosse uma base. É tudo. O pessoal fala assim, os candantes construíram Brasília. Eu falo assim, olha, eles até construíram, mas quem mandou as máquinas, as ferramentas, os engenheiros, foi tudo Goiás. Inclusive, aquela área que está no Distrito Federal foi doada por Goiás. Então, Goiás tem uma participação fantástica no desenvolvimento do Brasil. Muito. Por isso é que Goiás tem que ter governos desenvolvimentistas. Porque se Goiás não desenvolve, o interior do Brasil dá uma parada, sabia? Foi Goiás que desenvolveu essa marcha para o oeste. Hoje, Luciano, hoje você vê aí que, assim, vou te fazer uma pergunta aqui, porque não estava dentro do nosso script não, mas eu vou interagir com o público nosso depois ali. Você acha que para Goiás, este atual governo hoje aí, como é que você acha que está andando essas obras aí? Eu não vejo muita coisa sendo feita lá fora não, e eu viajo muito, viu? Olha, por exemplo, eu vou falar de São Paulo. Paulo Maluf, engenheiro. Orestes Quercia, engenheiro. Mário Covas, engenheiro. Atualmente, Tarcísio, engenheiro. Obra é uma coisa tão importante que o paulistano só vota em engenheiro. Você precisa fazer obra, não adianta. Eu costumo dizer o seguinte, um sujeito chega em casa e fica assim, mulher, levantei os muros, coloquei cerca elétrica, coloquei câmara no quintal, resolvi o problema da violência.
Aí a mulher vira para ele no final do mês, passa um mês, ela fica assim, bem, tem que fazer supermercado. Ele vira para ela e fala assim, resolvi o problema da violência. Aí passa mais 2 meses e a mulher fala assim, bem, tem que fazer a matrícula dos meninos no colégio. Ele vira para ela e fala assim, mas eu já resolvi o problema da violência. Essa mulher vai ficar satisfeita com esse homem? Não. É isso. É isso. Não adianta resolver um único problema. A sociedade é dinâmica. Porque o procedimento é o seguinte, se for para nós colocar no pé da letra, engenheiro resolveu o problema da cidade com engenharia. E quem for o médico, o Caiado é médico. Nós temos problema ou não na saúde? Temos e a imprensa está noticiando isso tudo. E nós passamos por um perrengue aí há 12 meses atrás com problemas nas unidades públicas, né? Falta de leito. Assim, o que eu acho que está acontecendo? Como o governador tem um projeto de ser presidente, eu acho que ele está focando muito pouco tempo em Goiás. E eu acho que é um erro, na minha opinião, um erro de estratégia. Porque se ele foca em Goiás e faz uma excelente administração, ele não precisa nem fazer campanha para presidente. Porque o povo vai ver, né? Porque já vai ver. Agora, se ele fica focado na presidência e esquece Goiás, ele está perdendo o apoio interno e não está ganhando apoio lá fora. O certo da vida é aonde quer que você esteja, é nesse lugar que você tem que dar o seu melhor. Cara, não adianta a pessoa pegar e falar assim, olha, eu tenho uma loja de materiais elétricos, nossa, mas eu queria tanto ter uma pousada na Bahia. Eu falei, moço, não pensa isso não, cuida da sua loja. Não sonha com a pousada na Bahia, não. Tanto é que as pessoas falam, é um sonho que eu tenho. Eu falo assim, acorda. Na vida a gente tem que acordar. É um sonho que eu tenho morado no Toda litoral. vez que você fala assim, eu tenho um sonho, é porque você tem que acordar. Fala, acorda. Você tem uma loja, você tem uma lotérica, você tem um consultório. É nele que tem que estar a sua energia. Mas eu vejo assim, Luciano, por exemplo, para o governo eu posso falar aqui que eu vi mesmo uma comitiva do Caiado, num prédio comercial aqui em Goiânia. Cara, eu contei 5 Blazer, era aquelas caminhonetes tipo Pajero, o SV, o CV, como é que é? O SV, o SV. Então, assim, eu vi muito. Então, cada picape daquela lá tinha 4 membros de segurança, né? Então, você multiplica por 5, dá 20 homens. Cara, será que tem necessidade de você andar com 20 homens te protegendo? Quem que paga essa conta? É assim, tanto as pessoas têm comentado, na mídia em geral, que segurança pública é quando todos estão seguros em todos os lugares. Se existe realmente uma segurança pública, é de se desconfiar, porque existe um aparato de segurança envolvendo as autoridades. Tanto é que o Sandro Mabel foi muito criticado por ele falar que ia comprar carro blindado, né? Falei, mas tá seguro? Por que a gente tem que ter isso? É sinal de que realmente o crime é uma coisa que não é exterminada da sociedade. Sempre vai haver criminalidade. Então, essa política dizendo assim que o crime acabou em Goiás, isso é conversa de político, né? Não existe lugar que não tem crime. Na Suíça tem crime. Pelo amor de Deus. Na Dinamarca tem crime. Aqui não vai ter? Claro que tem. Agora, eu acho que se os governantes investissem em segurança pública, a gente não tinha que pagar milhões para que eles tenham uma segurança particular. A segurança tem que ser para todo mundo. Nos Estados Unidos até justificam o Trump ter seguranças. Porque ele interfere em guerra na Ucrânia, em guerra na Rússia, tem guerra comercial com a China, está brigando com o pessoal do Hamas, então tem um monte de louco querendo matar ele. Mas o governador do estado, andando no meio da sua gente,
precisa disso. Acho que não tem necessidade. Olha, o Íris nunca usou esse tipo de aparato de segurança, gostava de estar no meio do povo. Marconi Perillo nunca usou, inclusive ele está em Goiás andando para cima e para baixo, sem esquema de segurança. Eu acho isso desnecessário por parte de quem está ocupando o poder agora, além de eu achar assim, um imenso desperdício de dinheiro público. Porque, por exemplo, eu vejo aí esses procuradores, esses delegados que faz parte da Secretaria de Segurança Pública lá de São Paulo, por exemplo, o cara no início das investigações lá que ele está trabalhando com crime organizado, ele tem todo um aparato de segurança, porque ele precisa, porque ele sabe que onde ele está mexendo, está mexendo no marimbondo e os caras vão tentar pegar ele. Portanto, ele está usando por quê? Porque ele está dentro do Estado, está usando a máquina, né? Aí eu preciso de usar a segurança. Depois que ele aposenta, esse delegado mesmo aí dispensou. Não é porque ele dispensou, porque ele não tinha condições de manter o negócio, porque vai sair do bolso dele. Porque quem é que não quer se manter vivo? No caso daquele delegado assassinado, parece que eles até chegaram a avisar ele, né? Falaram assim, olha, fique esperto, não vai nesses lugares, não. E essa baixada, foi em Santos ou foi na Baixada Santista. Essa Baixada Santista é perigosíssima, assim, entendeu? Que ali é o reduto, né, da criminalidade, né? Tem muito em Guarujá, tem muito... Guarujá e Santos, é coladinho. É do lado. Então é o seguinte, foi uma fatalidade. Eu acho que esse delegado deveria estar sempre com uma escolta, deveria ficar atento, tá? E eu acho que essas pessoas que cometeram esse assassinato, elas têm que passar o resto da vida delas na cadeia, né? Infelizmente tem um prazo limite de 30 anos, né? Eu acho que nesse ponto a legislação tem que alterar, porque se você matar um funcionário federal nos Estados Unidos, você é condenado à morte. E funcionário federal inclui o carteiro, tá? Se você matar um carteiro lá, você vai morrer. Aí, tá vendo? Você vai ser executado. E aqui no Brasil, se você matar um cachorro, você pega cadeia. Mas se você matar um ser humano, fica tranquilo aí que eles vão arrumar uma brecha aí para depois amanhã te liberar. Então, pessoal, estamos aqui hoje no podcast do Roquete, contando um pouco dos nossos assuntos sobre Secretaria de Segurança Pública. A gente está fazendo um pouco de comentário aqui, porque eu, por exemplo, eu mesmo citei aqui agora no podcast que eu acho um exagero o governo gastar com aquele tanto de segurança. Agora, eu queria saber, se sair do bolso dele, do salário dele, você vai colocar aquele tanto de gente na rua para apoiar ele. Mas como política é todo igual, né? Quem vai pagar a conta é você que está do outro lado da telinha aí. Então, vamos colocar a gente aqui para me segurar aqui, porque, afinal de contas, o Estado tá bom, mas eu tenho medo. Assim, é contraditório, né? Não existe crime em Goiás, mas eu preciso de escolta armada e carro blindado. Pois é, ué. Mas assim, eu acho que os políticos em geral, eles falam uma coisa e praticam outra, sabe? Então, na época de campanha, eles mentem, te abraçam. Quando eles são eleitos, eles nunca mais olham na sua cara. Não vou nem falar nomes aqui. Porque o programa tá leve, né? O programa tá leve. Aí, meu amigo, fica tranquilo, tô com você. Você sabe como é que é, né? Tô com você. Mas, antigamente, você enganava o povo. Muito fácil. Hoje não, a pessoa faz uma promessa para você. Você já gravou isso num vídeo pro celular. Tá guardado. Então você nunca mais esquece. Então, assim, na eleição passada, ele estava falando mal do PT. Você gravou. Aí nessa ele está no palanque do PT. Você não esquece. Você vira para ele e fala assim, mas você é muito cara de pau. O cara tá lá do lado. Você entendeu? Então, assim, os políticos têm que entender que eles não, por incrível que pareça, eles têm que entender que eles têm que parar de mentir. É uma coisa difícil deles entenderem, sabe? Eles mentem muito. Engano, etc. Eu acho até que a gente não pode ter um presidente, por exemplo, inocente. Porque se a gente tivesse um presidente inocente, ele ia ficar assim. Gente, o Brasil tem tanto ouro, vamos dar ouro para os outros também? Nós temos tanto espaço, dá metade da Amazônia para os outros. Eu falei, não, moço, não pode não, é nosso.
Então é o seguinte, se o presidente for bonzinho demais, nós estamos perdidos. Mas também o presidente não tem que ser um macaco velho que quer esfolar a gente o tempo inteiro, você entendeu? Então a gente tem que encontrar pessoas normais, né? É difícil encontrar gente normal, sabia? Porque na política hoje, a política é complicada. Então, para a gente dar sequência no nosso podcast do Roquete, falamos um pouco aqui sobre Secretaria de Segurança Pública, falando um pouco sobre política e como as pessoas gostam de mentir, né? Porque acho que é a marca dos caras é tentar enganar o povo. É por isso que existe toda essa movimentação para controlar a rede social. Porque você usa a rede social para confrontar o mentiroso, que você falou isso lá atrás. E a rede social tá aí, tá abertinha. Você pode entrar lá, fazer o seu comentário e falar. E tudo que você falar fica gravado. Não tem como ir lá apagar, a não ser judicialmente. Jeito, não é bom. Por isso que realmente, assim, a rede social acabou com um grande combustível da política, que era mentira. E agora eles têm que aprender a trabalhar sem mentir. Eles não estão sabendo ainda como é que eles vão fazer isso. Luciano, você acha que lá para o nosso Brasil entrar no eixo mesmo, ou seja, entrar no eixo da prosperidade, de um país sério, um país honesto, o que você acha que o governo tem que fazer com essa máquina pública? Olha, eu acho assim, que o Brasil já teve grandes presidentes. Juscelino Kubitschek foi um presidente muito bom, aliás, ótimo. Né? Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco, foi um ótimo presidente. Quem lançou o Plano Real foi o Itamar Franco. O Fernando Henrique era ministro do Itamar Franco. Ele só pegou o carro andando. O Temer ficou 2 anos, fez um ótimo governo. Tanto é que bons números do governo Bolsonaro foi por causa do governo Temer. Na época do Temer, o juro estava 2% ao ano. Eu lembro. Nós estamos com 17%, 18% ao ano aqui agora. Era 2% ao ano. O Temer era um gênio. Eu lembro Então, assim, se você tiver um presidente normal, tipo o Temer, se você tiver um presidente equilibrado, tipo o Itamar, se você tiver um presidente estudado, como o Fernando Henrique e o Juscelino Kubitschek, a coisa anda. Mas realmente a gente teve assim, a presidente Dilma, meu Deus do céu, eu não sei nem se ela sabe ler direito. É, porque ela queria estocar vento. O presidente Lula, eu não sei se ele sabe ler direito. E o Bolsonaro realmente era um homem sem autocontrole. E um homem sem autocontrole... Cara, você dá o poder para um cara que não está preparado, ele vai jogar como se fosse uma bandeja cheia de pipoca, jogar para cima e fala, pega aí, pessoal. É um homem sem... E ele fez um negócio muito feio, porque na época do Covid, ele falou assim, vocês têm que enfrentar o vírus, seu pacote. Agora ele está doente, ele fica assim, eu estou sofrendo. Na época da Covid também todo mundo sofreu. E você fez pouco caso. Você acha, Luciano, acho que podemos entrar nessa pauta aqui, você acha que tudo que o Bolsonaro está passando, qual que seria a porcentagem de culpa que ele tem no cartório, de dívida mesmo, por exemplo, quando você recebe um processo, você vai ser julgado, você vai ser passado pelo crivo para ser condenado ou absolvido. O Bolsonaro foi condenado. Qual que é a média de participação dessa condenação dele? Por que ele chegou a ser condenado? Você consegue identificar onde ele errou para ser condenado? Assim, eu sou advogado, eu não posso falar de processos em que eu não atuo. Sabe? Mas assim, no meu íntimo, eu acho que o Bolsonaro pensava em dar um golpe. Mas no processo, eu acho que não tem essa prova. É porque eu percebi assim, teve muito rodeio, né? Eu acho que no processo não tem essa prova. Eles pegaram assim, eu senti assim, eles foi pegando o Cid como um bode expiatório, foi pegando um outro aqui como bode expiatório, ou seja, foi trazendo como boneco. Mas assim, ele deu margem para isso. Porque é o seguinte, quando ele estava no governo, os filhos dele ficavam assim, eu fecho o Supremo com um cabo e um soldado. Eu falei, para que falar isso? E chamado de ameaças, né? Para que falar? Mas isso é uma ameaça, velho. É chamado de Aí ameaça. depois ele pegava e acordava de manhã e falou assim, eu vou fechar o Supremo, esse Alexandre de Moraes. Ele ficava xingando o Alexandre de Moraes o dia inteiro. Eu falei, moço, para de xingar os outros. Porque política é o seguinte. Político mesmo. Fala assim, olha,
O Alexandre de Moraes não gosta de você. Fala assim, manda ele vir aqui. Eu vou ficar amigo dele, eu vou ver o que os filhos dele precisam, eu vou arranjar uns clientes para a mulher dele. Tá bom, os caras ficam amigos. Na política, quando você transforma o seu inimigo em amigo, você destruiu o seu inimigo. E na política você tem cargos para oferecer, você tem empresas para indicar. Já viu esses cargos em comissão que tem no governo? É para você fazer política. É porque você tem que fazer o quê? Você tem que trazer aliados. Você precisa agradar as pessoas, os aliados. Você tem que transformar inimigos em aliados. Para isso você tem um aparato de cargos à disposição. Você fala, olha, vou botar seu filho lá no conselho da Petrobras. É 100 mil por mês e 2 reuniões por ano. E fica quieto e vem para cá e me dá um abraço. Você sabe que dia que esse homem continua inimigo do presidente? Nunca mais. Então, a única forma na política de destruir um inimigo é transformar ele em um amigo. Não é mandar matar o cara. Para que matar o cara? O Bolsonaro não sabe fazer política. E ele arrumou muito inimigo, né? Mas não quer fazer política. Ué. Se você é presidente e está fazendo inimigos, é porque você não sabe fazer política. Eu lembro demais da conta que esse cercadinho dele lá ele fazia só para bater o pau no povo. Eu nunca entendi um presidente acordar de mau humor e se dirigir à nação dizendo que tudo que a gente tem não vale nada e nós não temos futuro. Eu falei, você nunca pode falar isso. E ele falava de peito aberto. Imagina você acordar de manhã e falar assim para sua família, olha, essa família não tem futuro. Isso aqui não presta. Isso aqui não tem conserto. Essa família não presta e nós não temos futuro. E o que eu achava O mais... pessoal vai falar assim, pai, você ficou doido, né? O que eu achava mais interessante do Bolsonaro é quando ele fez aquela reunião lá, que ele estava sendo ferrado, e ele falou, pô, o pessoal está querendo destruir a minha família, eu não vou deixar os caras pegar os meus filhos, que são a minha família, e falar aqui palavrão. Assim, quando o presidente Lula estava sendo processado pelo Moro, eu comentava na Rádio Brasil Central e eu sempre critiquei o Moro. Sempre. E eu sempre falei assim, gente, não pode fazer isso com o Lula, não tem prova. O Lula vai voltar, esse processo inteiro vai ser anulado. E assim, o advogado do Lula não tinha acesso ao processo, mas a imprensa inteira já estava na porta da casa do Lula, quando o Lula ia ser preso. Eu falei, gente, o que é isso? Então, o que está acontecendo? O Lula está fazendo com o Bolsonaro o que fizeram com ele. Está errado, né? Isso é feio, né? Quem assume a presidência tem que assumir a presidência com espírito de perdão e conciliação nacional. O Lula não tem isso. Então, para você ver, Ele né? é vingativo. Então, para você ver, o que aconteceu com o PT no passado... É exatamente o que eles estão fazendo com o Bolsonaro. Exatamente, né? Tá cobrando. E é assim, não deveria ser, porque às vezes, se você for uma pessoa elevada espiritualmente, mentalmente, você não carrega rancor. Ó, você chegou na presidência e chegou rancoroso, você é um ser humano não preparado para a presidência. A gente precisa... Aqui, Luciano, como que a gente precisa de um presidente? A gente precisa de um presidente humano. A gente precisa de um governador humano. A gente precisa de um prefeito humano. É só isso. E sempre de olho na população. Quem é humano nunca tira os olhos dela. Então, pessoal, estamos aqui no podcast do Roquete falando um pouco sobre política com Passou esse rápido, hein? advogado. Terminou. Pessoal, ó, vamos fazer o encerramento aqui no nosso podcast do Roquete, porque batemos um papo aqui diretamente sem pauta. O Luciano chegou aqui e falou, não, vamos falar um pouco só sobre marcas e patentes, vou dar um minutinho só de palha, vamos falar aquilo que a população gosta. E nós vamos falar aqui sobre política. Então, pessoal, muito obrigado. Hoje foi um programa diferenciado do podcast do Roquete. Luciano, muito obrigado pelo seu comparecimento aqui e nós trocar um pouco de ideia sobre política. Muito obrigado mesmo, estou muito feliz pela sua presença. Imagina, a gente falou de marca e patente, a gente falou de política, e a gente falou da vida. Eu gostei do que a gente conversou. Tenho certeza que o internauta também. E espero voltar numa outra oportunidade. Porque aqui nós somos um país democrático. Nós podemos falar no podcast do Roquete tudo, porque nós não estamos falando nada de ninguém. O que nós estamos falando aqui é o que acontece e o que aconteceu no país, né, Luciano? Verdade. Não está apontando dedo para ninguém, não está falando que é fulano, que é o Beltrano, não. As coisas que as pessoas fizeram. Fatos.
São fatos, né? O que está na imprensa, o que está circulando aí nas redes sociais. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Tchau. Até mais.